Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão. E o tema de hoje é Somente Assim. Somente assim é a glorificação nossa, a nossa vitória. Jesus esteve entre nós e nos trouxe o código moral, o Evangelho. Com esse aprendizado, nós vamos nos aproximando cada vez mais de Jesus e chegando também mais perto de Deus. Jesus é uma árvore que deu frutos, bons frutos. Jesus como essa árvore. E nós, através do Mestre Jesus, também temos que produzir bons frutos. Dar flores lindas e frutos saborosos. Na nossa trajetória no mundo, passando por todas as experiências necessárias para o nosso aprendizado. Resolver as nossas aflições. Por que que nós sentimos tanta dor aqui nesse mundo em que vivemos? Por que que nos sentimos incomodados com o que as pessoas fazem, com as suas atitudes? É algo que a gente vai resolvendo com as experiências do dia a dia. Se não temos tolerância, a gente vai se envolver em situações para provocar em nós essa reflexão. Que nós vamos aos poucos conquistando a tolerância. Ah, mas eu não tenho paciência. Criança me incomoda. Então você vai ter um monte de criança à sua volta. Porque você precisa justamente exercitar a paciência. E elas vão te provocar, te colocar à prova a todo momento, cada minuto da sua vida. Então você tem que vê-la com amor, com carinho, tolerância, paciência. Elas estão apenas aprendendo. E são pequenas, não têm uma condição ainda de decidir o que é bom, o que é ruim, o que é perigoso, o que não é perigoso. Tem que ser orientada, porque são crianças. Assim como Jesus veio nos orientar, também como crianças, perante a Ele, perante a Deus. A gente não pensa no nosso filho, dele ser uma boa pessoa no futuro? A gente não orienta nesse sentido? Não educa o nosso filho para que ele produza bons frutos? Então, Jesus veio entre nós para fazer o mesmo trabalho, nos educar, porque nós somos mal educados espiritualmente falando. A gente não tem educação. E o que é pior, a gente aprendeu a terceirizar as nossas responsabilidades. Tudo quem fez foi o diabo. Eu não fiz nada, ele é que fez tudo. Então, ele me tentou, por isso que eu fiz. Não. Não temos o direito? Não temos livre-arbítrio? Temos o direito à escolha. Então, por que você fez? Você escolheu errado.
porque quis escolher. Porque não resistiu às tentações. Às vantagens que se leva na vida material, deixando de lado a vida espiritual. As vantagens do reino de Mamon e deixando de lado as vantagens do reino de Deus. É isso que somos, crianças. E essas crianças têm que crescer. E para ela crescer, ela vai ter que ficar na escola, vai ter que passar de ano, vai ter que evoluir para glorificar o Senhor no futuro. Depois de todas essas aflições, depois de resolver tudo o que está contra a lei, se acertar com a lei, lei natural, lei de Deus. A gente não fica aqui, se a gente comete um erro fora da lei dos homens, a gente não é levado à delegacia, faz um inquérito, vai para o juiz e o juiz vai decidir perante a lei uma penalidade pelo ato cometido? Não vamos ter que assumir a responsabilidade do que fizemos? Na lei de Deus não é diferente. Nós vamos vir aqui, voltar à matéria, justamente para corrigir os nossos erros do passado. Vamos encontrar pessoas que nós prejudicamos, vamos conviver com elas dentro do próprio lar, muitas vezes, e normalmente é assim. Como a gente vê no livro ou no filme, a vida continua. O rapaz não tirou a vida do amigo para ficar com a moça, que os dois eram apaixonados? E depois, o que aconteceu? Ele tirou a vida do outro e casou com ela. Atrapalhou a programação reencarnatória do casal. Depois ele teve que resolver isso. Aí ela volta, os dois voltam, se conhecem e se casam. E aquele que tirou a vida volta como filho. E aí, como filho, ele vai acertar a situação dele com aquele com quem ele tirou a vida, que é o pai dele, no momento. O que vai acontecer entre essas duas criaturas? Provavelmente, o pai vai ter ciúmes do filho próximo à mãe. E o filho vai ter o mesmo comportamento em relação ao pai. Porque hoje ela é a mãe dele, mas no passado foi amante. Então vai ter que resolver essa questão. Essa transição de amante e agora mãe. Então vai existir esse atrito, com certeza. E eles vão se acertar. E isso não é só esse caso. Em todos os casos da nossa vida é assim. E então vai nascer a flor maravilhosa e os frutos. Quando a gente adquire consciência dos nossos próprios atos e assumimos as responsabilidades necessárias, que está dentro da lei, então sim, os frutos será glorificar a Deus e passar também a pregar o Evangelho para outras crianças. Não é assim que a gente faz na vida? Os nossos pais não ensinaram a nós quando era criança?
a ser uma boa pessoa? Então, quando a gente crescer espiritualmente, também vai ter o mesmo trabalho. Estender a mão àquela criança espiritual que está perdida no mundo e trazê-lo de volta para o bom pastor. Ajudá-lo. É assim que acontece. Então, sim. Então, somente a gente tem que entender isso. Somente assim vamos nós progredir e crescer. Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.